Bom dia, gente. Todo mundo me ouvindo? O meu nome é Andréia, eu sou nutricionista, sou formada desde 99 pela Universidade de Guarulhos, pós-graduada em nutrição esportiva pela FMU. E eu vou falar um pouco sobre a alimentação e a relação da alimentação com o espiritismo. E eu gostaria que vocês ficassem à vontade, porque à medida que eu vou colocando as questões, vocês podem levantar a mão para a gente debater sobre o assunto, tá? Fiquem à vontade. Quando eu pensei na alimentação e no espiritismo, eu pensei na importância que a alimentação tem para manter o nosso corpo vivo, saudável, para a gente conseguir realizar o que a gente se propôs a realizar aqui na Terra, encarnados, né? E aí eu vi uma citação da Joana de Ângeles para o Divaldo. Ela disse assim: alimenta-te para viver, sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Morre-se mais de excesso ou alimentação irregular do que pela falta de pão. Em suma, o exagero e desperdício de uns respondem pela falta e escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal, mas as complexas misturas e extravagantes apresentações constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade para viveres por longos anos com saúde ideal. Hoje a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. É comum nas famílias a gente ter pessoas com 90, até com 100 anos, né? Mas com que qualidade de vida a gente está chegando nessa idade? E o que Joana de Ângeles falou é o que a gente vê hoje, pessoas comendo demais e enquanto pessoas estão morrendo de fome. Mas ainda assim, o excesso na alimentação é a segunda maior causa de morte no mundo, não é a fome. E as pessoas comem demais para aliviar não só uma necessidade física, mas uma necessidade emocional, uma necessidade social. Quantas vezes a gente vê nas postagens de rede social pessoas que estão postando em restaurante caro, né? Ninguém posta foto na lanchonete da esquina ali. Todo mundo posta foto em restaurante caro, bacana, para dizer que você tem uma posição social legal. Então, o ato de comer também reflete esse tipo de demonstração social, né? E isso ela já dizia há tantos anos atrás. E continua acontecendo. E é o que eu vejo no consultório. Na minha prática de trabalho, eu vejo todos os dias as pessoas comendo demais e sofrendo doenças por conta desse excesso. E não conseguindo controlar esse excesso alimentar. Pode mudar. Tem um documentário que eu coloquei aqui, mas vários documentários são feitos pelo mundo, tanto no Brasil como fora do Brasil, explicando o mal que traz o excesso alimentar para as pessoas. Pode ir. Esse documentário, Fed Up, que significa engordou, traduzindo em português, ele está alertando as pessoas
sobre o consumo exagerado de alimentos industrializados e excessivamente açucarados. The epidemic here is worse than previously estimated, much worse. The message that's been pushed on us, it's your fault you're fat. Shouldn't be so hard to get them to run around and play, right? They have voracious appetites and they don't exercise enough. It's about how active our kids are. Forget about it. There are 600,000 food items in America. 80% of them have added sugar. Your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. You're going to become an addict. You end up with one of the great public health epidemics of our time. This is the first generation of American children expected to lead shorter lives than their parents. I am 12 years old and my doctors have said that I am a statistic. We're blaming willpower, and it's a crime. Over 95% of all Americans will be overweight or obese in 2 decades. We're toast as a country. The sugar industry is extraordinarily powerful. They're in business to make money, not to keep America healthy. What if our whole approach to this epidemic has been dead wrong? The government is subsidizing the obesity epidemic. We've placed private profit ahead of public health. Systematic political failure. By 2050, 1 out of every 3 Americans will have diabetes. Those diseases are being driven by sugar. This is the fundamental problem nobody's talking about in society. We could cure 80% of the problem where they prepared the food in the school. Tomato paste is a vegetable? Really? Junk food companies are acting very much like tobacco companies did 30 years ago. I would reject entirely any argument that they are in any way harmful. Lying through their teeth. Kids are being told the biggest lie they will ever hear in their lives. Ronald McDonald never sells to children. He informs and inspires through magic and fun. If a foreign nation were doing that to our children, we would defend our families. Years from now, we're going to say, I can't believe we let them get away with that. You have to change the diet of America. It's all preventable. Ele faz uma comparação do vício em açúcar com o vício em cocaína. Ele mostra através de exames o mal que o açúcar faz no cérebro comparado ao mal que a cocaína faz no cérebro. É muito interessante esse documentário, mas tem vários outros, como o Super Size Me, que é a dieta do palhaço, em que um produtor ficou 1 mês se alimentando de fast food. E depois ele fez exames e fez avaliação corporal, e aí ele quis mostrar o mal que essa alimentação trouxe para a vida dele. E é bem chocante mesmo esse documentário também. Só que existe uma controvérsia no mundo, 2 lados, que ao mesmo tempo que as pessoas estão tentando alertar sobre o vício nos alimentos, e principalmente nos alimentos industrializados, existe o outro lado da moeda, que é a indústria da alimentação, colocando na nossa cabeça maciçamente a propaganda de produto industrializado. Então fica essa briga, né, de pessoas querendo tirar a gente dessa alimentação nociva, enquanto a indústria alimentícia fica toda hora martelando na nossa cabeça propaganda de produtos alimentícios industrializados, usando neuromarketing maciçamente, usando técnicas de persuasão neurológicas para a gente consumir o alimento industrializado sem perceber. O posicionamento do alimento na prateleira do supermercado, as cores das embalagens, o formato, tudo é minuciosamente pensado para fazer com que a gente pegue o produto e consuma sem perceber. A gente começa a comer no dia a dia o alimento industrializado e
e vai aumentando de peso, só que a gente não dá muita atenção para isso. A gente aumenta 1, 2 quilos e não se dá conta do que isso não vai acabar. Isso vai continuar, isso vai permanecer. Ao longo dos anos, a gente vai continuar engordando. E não é só obesidade, não é só aumento de peso. É todas as doenças que vêm junto com esse acréscimo de peso no corpo. A correria do dia a dia, a industrialização, a revolução industrial favoreceu muito esse consumo, porque à medida que a gente evoluiu, né, que a mulher saiu para o mercado de trabalho, que a gente começou a deixar as casas, quem ia preparar a refeição? Então isso também contribuiu para a gente começar a usar esses alimentos e gostar e viciar nesses alimentos, né? Tudo, a garrafa da Coca-Cola, ela foi, o formato dela, com curva, as cores, o formato da letra, tudo é muito bem pensado para a gente continuar tomando Coca-Cola e esse refrigerante ser o mais consumido no mundo. E aí, o que eu vejo no consultório? O paciente chega me dizendo que precisa emagrecer. Só que, na cabeça dele, muitas vezes eu imagino que ele me pede o seguinte: eu quero um milagre, eu quero que você me dê um produto para eu consumir, tomei o produto, saí daqui já mais magro, uns 5 quilos. O restante eu termino na semana que vem. Eu noto que eu falar para ele, analisar a rotina dele de vida e falar para ele o que precisa ser mudado naquele dia a dia, não é interessante, ele não quer mudar aquilo. Então, ele quer, mas o que você vai me passar para emagrecer? O que você vai me passar para emagrecer? Não adianta você comprar a farmácia inteira e não mudar os hábitos. Porque eu já cansei de ver paciente que toma todo o produto, que alguns produtos, alguns ajudam para o emagrecimento de fato, mas junto com esse produto você tem que mudar o dia a dia. E as pessoas não querem mudar. Então ficam insatisfeitas com o corpo, aí quer permanecer no mesmo hábito, busca milagre, engorda mais um pouquinho. Aí volta depois de 4, 5 meses, porque não permanece no tratamento. Aí ele vê que piorou, estava ruim, mas agora piorou. Aí volta e fala: eu não emagreci, tem outro produto? Então, e há uma insatisfação com o peso, mas eu noto também que é uma satisfação mais estética do que uma preocupação com o que está acontecendo lá dentro. Porque não é só o aumento de peso, não é só não estar cabendo na roupa. É a possibilidade de estar desenvolvendo uma hipertensão arterial, a possibilidade de estar desenvolvendo diabetes tipo 2, aterosclerose, doença cardíaca, transtornos digestivos. Eu pergunto para o paciente: seu intestino funciona bem? Todo dia não, né? Ué, mas você come todo dia, como é que você não vai no banheiro todo dia? Tem que ir todo dia? No mínimo, uma vez. Tem que ir. Entra aí, não sabe para onde. E uma coisa séria é o quê? O intestino é uma área de absorção de nutrientes. Então ali o alimento, o estômago, ele prepara aquele alimento que a gente comeu para ir para o intestino. O estômago só prepara, coloca suco gástrico, pega aquele bolo alimentar e manda para o intestino. No intestino vai acontecer a absorção de nutrientes. Então vai pegar proteína, carboidrato, vitamina, mineral, fibra, vai pegar, tá? As fibras vão montar aquele cocô, a água vai hidratar aquele cocô para ele inchar.
Quando ele incha as paredes do intestino, ele encosta na parede do intestino, o intestino recebe um sinal de que tem que contrair. E aí ele contrai e manda aquelas fezes embora. Se aquele cocô não é hidratado, não recebe água, ele fica ressecado, não encosta na parede do intestino e o intestino não recebe esse estímulo para contrair. Então, por isso que a gente fala que as pessoas estão com fezes ressecadas. Ficam ali ressecadas e param. E ali fica absorvendo o quê? Toxina. Então, muitos casos de doenças físicas e até emocionais estão relacionadas com o mau funcionamento do intestino. Tem um livro do Elion Póvoa que chama O Cérebro Desconhecido. Ele fala só do intestino. O intestino é um segundo cérebro. Tudo que a gente come e o bom funcionamento dele vai determinar o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Inclusive em relação às questões emocionais também. Então a gente precisa ter muita atenção não só com o que entra, mas com o que sai. A gente tem que ter muita atenção com isso. E as pessoas não dão esse valor. Elas só querem resolver o imediato, que é o aumento do peso. Assim, querem resolver de imediato o que não aconteceu imediatamente. É uma coisa que a gente não dorme magro e acorda obeso. Isso tem um processo. Alguma coisa aconteceu. Será que não aconteceu com ninguém, né? Vocês conhecem alguém que aconteceu essa mágica? Teve um processo aí, né? E teve alguma coisa ocasionou isso. Foi uma mudança de emprego, foi mudança de casa, casou e aí começou a se alimentar diferente, começou a trabalhar e fazer faculdade, e aí não tem mais aquele tempo para comer tudo certinho. Começou a trabalhar longe. Várias coisas aconteceram para a pessoa não se alimentar bem e acabar engordando. Outra coisa que é muito importante, que a gente não se exercita. As pessoas são muito sedentárias. E elas não querem fazer nada pouco. Então, assim, ou é sedentário, ou é atleta de alto rendimento. Ninguém faz 30 minutinhos de caminhada 3 vezes por semana. Já é suficiente para sair do sedentarismo. 3 dias da semana, 30 minutinhos de caminhada só. Não precisa sair correndo maratona. Mas as pessoas, elas nem fazem o mínimo, porque elas se exigem tanto que elas querem fazer o máximo e acabam não fazendo nada. Né? E aí não sai do lugar, não consegue fazer um tempinho de exercício físico para aliviar a mente, não só o corpo. A falta de disciplina para o sono também é uma coisa impressionante, porque aqui em São Paulo a gente já tem uma vida extremamente corrida, né? Porque tudo é muito longe. Vai trabalhar longe, pega 2 conduções, aí do trabalho vai direto para a faculdade, aí chega em casa 11 horas da noite. Aí ao invés de ir dormir, fica no celular ou na televisão. Então, quer dizer, não para de receber estímulo de luz e não consegue descansar. Isso também é uma coisa que prejudica muito a saúde física e a saúde mental. Então, aqui a gente precisa ter uma disciplina também para o descanso, que a gente normalmente não tem. E aí é isso que eu vejo retratado
com os casos que é a maioria do que eu atendo no consultório, apesar de ser nutricionista esportiva, o emagrecimento é a busca maior que acontece no atendimento. O excesso de consumo de alimentos industrializados, as pessoas gastam muito no mercado e pouco na feira. E aí eu digo para as pessoas, invertam, vocês vão gastar mais na feira e menos no mercado. Não dá para continuar comprando e tomando 2 litros de Coca-Cola por dia. Tem que parar com isso. Não dá para tomar tanto, aí não toma Coca-Cola. Fala, não, parei de tomar refrigerante, não vou tomar mais refrigerante. Agora é só suco Del Valle. Não adianta nada, gente. Não adianta nada. Come a fruta, pega a fruta, corta a laranja, come, mas para de tomar industrializado. Se a gente fizer uma conta, analisar quanto se gasta no mercado no mês e começar a cortar e comprar só o essencial no mercado, a gente vai ver o quanto que a gente economizou, mesmo comprando, gastando mais na feira. A gente economizou mais. Agora, tem um outro fator também. Eu passo o dia inteiro fora de casa. Eu vou comprar um monte de coisa na feira para estragar? Tem isso. Isso é fato. Tem muita gente que passa o dia inteiro, almoça na rua e aí chega em casa só à noite para comer e dormir. Gente, hoje tem um comércio enorme de pessoas que cozinham alimento saudável para fornecer. Será que não é interessante avaliar se não compensa comprar dessas pessoas? Fazer uma conta, vamos ver quanto que dá de despesa. Será que não é melhor do que comprar também alimento fresco e estragar? Já que a gente não tem tempo de preparar, porque é fato, muita gente não tem tempo mesmo de preparar, né? Então, terceirizar essa função pode ser interessante e muito mais saudável, né? A industrialização, ela favoreceu o desenvolvimento para tanto o homem quanto a mulher sair de casa para o trabalho. A Revolução Industrial ajudou tanto no desenvolvimento de aparelhos para a dona de casa, né? Para lavadora, secadora, multiprocessador, favoreceu o desenvolvimento de tudo isso e o desenvolvimento também da conservação de alimento. Mas o que é o conservante do alimento? É o sal, o açúcar e o óleo, mais os aditivos, né? Flavorizante, aromatizante, estabilizante. E isso daí a gente não consumia antes. A conserva que se fazia antes era caseira. E antes se gastava mais energia para tudo. Antigamente, eu ainda vi no Nordeste ferro de brasa. Imagina quantas calorias a mulher gastava para passar uma roupa. Agora tem aquele ferro que a gente pendura a roupa no cabide, a gente só passa o vaporzinho assim, ó, acabou. Então, graças a Deus, né? Porque aquela brasa também, quando espirrava fora, além de queimar a roupa, queimava a pessoa. Mas, por outro lado, a gente tem que ter uma noção que a gente gasta menos energia, portanto, a gente não precisa comer tanto, né? Sedentarismo é o que eu falei para vocês, é aquela... Muito, é o que eu ia falar aqui no excesso de consumo de álcool. Porque quantas vezes eu pergunto a rotina do paciente, ele me fala a rotina de segunda a sexta. Eu pergunto, mas no final de semana muda muito a alimentação? Ah, muda. Final de semana é complicado.
complicado. O que acontece? Aí tem uma cervejinha, um churrasquinho de picanha. Aí deu para entender por que tá. Porque quando você olha assim durante a semana, às vezes a pessoa não tem uma rotina tão ruim. É corrida, é sedentário, mas não é assim uma alimentação. Puxa, mas será que consigo acumular assim? Mas o final de semana ajuda bastante. E às vezes começa na sexta, o final de semana, né? O dia do lixo, mas é caprichado. E muitas, e aí eu falo assim, bom, você veio com vontade de emagrecer, você quer emagrecer, mas e como é que você vai fazer? Quanto mais você cortar, melhor. Então qual é a proposta? Para de beber. Mas você bebe. Eu estava uma vez com uma estagiária e ela estava acompanhando os casos. Eu falei, então você senta, graças a Deus, ela sentou atrás do paciente. Ela sentou na janela, o paciente e eu. E eu conversando com a senhora lá, e ela falou assim, eu falei, final de semana muda muito a alimentação da senhora? Muda, porque eu vou dançar e tal, e eu como petisco, tomo cerveja. Quanto de cerveja a senhora toma? E eu anotando, ela falou, uns 2 fardos. A menina tremeu na cadeira. Eu falei, graças a Deus que a menina está ali atrás, que a mulher não viu. Porque eu faço cara de paisagem, 2 fardos de cerveja. A senhora vai precisar reduzir, porque desse jeito ela não voltou mais no consultório. Imagina que ela vai parar de tomar. E ela falou assim, se não for para tomar 2 fardos, eu nem tomo. Falei, ótimo, não toma. Mas ela não aceitou a minha ideia, ela não apareceu mais. Então, imagina, eu penso assim, a pessoa já está com um excesso de peso, mas ela corre o risco de desenvolver um alcoolismo. Ela não tá percebendo. E as pessoas bebem e dirigem também. Eu não chego no nível de perguntar se sai dirigindo, mas eu imagino que não são todos que vão chamar um táxi para ir embora. E aí, como é que faz? Olha o volume de álcool que a pessoa está consumindo. É uma carga muito grande. 1 grama de álcool fornece 7 calorias. É quase o dobro que 1 grama de açúcar. A grama de açúcar fornece 4. Então, é um volume muito grande para a pessoa metabolizar. E eu estou vendo casos assim, alguns casos de cirrose, mas muitos casos de esteatose hepática, que é o primeiro estágio para cirrose, porque é um consumo grande de cerveja, bebida alcoólica, vinho, cerveja, uísque, enfim, e um consumo grande que a bebida alcoólica ela nunca está sozinha, né? A pessoa consome junto com comida, com petisco, com pizza, com salgadinho e tudo mais, que tem muita gordura. Então, tudo isso o fígado tem que metabolizar. Chega uma hora que o fígado não aguenta mais. Então, a pessoa tem aquele abdômen enorme, mas não é só gordura. O fígado está inflamado, está inchado. E aí ela tem uma esteatose hepática, que é o primeiro estágio para a cirrose. Se ela não trata a esteatose, ela pode virar uma cirrose. A pessoa não tem essa noção, porque uma vez que o paciente tem a cirrose, ele já não tem mais como tratar. A esteatose ainda consegue reverter. Então, é um mal grande para um órgão tão importante que a gente tem, né? E as pessoas estão se preocupando porque não cabe na roupa. Mas quando elas estão lá, minha preocupação não é só essa. Minha preocupação é o que está acontecendo lá dentro. Lá
dentro delas. O excesso de compromisso também. As pessoas, eu noto na fala, elas têm muito compromisso profissional, porque a gente tem uma busca, preciso de dinheiro, preciso de posição, porque é tudo muito caro, né? Para comprar uma casa é caro, para comprar um carro é caro, e as pessoas ficam se preocupando demais com isso, e aí elas tomam muito tempo da vida com esses compromissos. Mas é muito difícil ver nos pacientes, paciente que tem uma rotina de meditação, que ele para um pouco, que ele tem uma rotina de cuidados pessoais, que ele tem uma rotina religiosa. E eu já observei uma coisa também, pacientes que têm uma rotina religiosa, seja que religião for, ele tem mais disciplina para fazer as mudanças. Ele pensa, talvez ele tenha mais noção de que ele não é só aquele corpo físico, ele é além. Então ele cuida mais. Pacientes que são mais religiosos, eles têm uma maior possibilidade de sucesso no tratamento. E aí eu acho bem interessante. Tem essa parte do Livro dos Espíritos, Leis de Conservação, Gozo dos Bens da Terra, está falando sobre o que Deus colocou para a gente no planeta para a gente poder usufruir. Então Deus, os Espíritos explicam para Kardec que tudo que tem na Terra está à disposição do ser humano para o ser humano usufruir e utilizar para a sua permanência na Terra. Porém, a gente tem que ter um zelo pelo planeta, pelo recurso que é dado para a gente, porque ele tem que ser bem distribuído. Divaldo, eu acho que foi o Divaldo que falou que a nossa capacidade do planeta é de absorver mais de 20 bilhões de espíritos. Nós estamos em 7, mas nós temos que usar o recurso os recursos naturais de forma inteligente, de forma sustentável, porque senão não vai dar conta. A gente está com 7 bilhões e já está com toda essa briga, gente comendo demais, gente comendo de menos, né? Num lado faltando, no outro utilizando, não que está sobrando, mas utilizando em excesso, né? Então, para eu ler aqui para vocês esse trecho, o Espírito explicou para o Kardec o seguinte, que o homem procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos. Então, tipo assim, não dá para só utilizar, ainda refina. Coloca-se abaixo dos animais. Por quê? O animal, ele pega o que ele precisa comer e acabou. Né? Você vê o leão, ele não vai matando todas as zebras que ele vê na frente, ele mata o que dá para ele matar, e aí divide todo aquele grupo de leões, distribui para os filhotinhos e pronto, amanhã é outro dia. O homem não. Então, quando a gente se coloca nesse comportamento, a gente está sendo inferior aos animais irracionais. O que parece que eles raciocinam sobre alimentação mais do que a gente. Eles têm uma organização, cada espécie tem uma organização. O urso come aquela quantidade, ele sabe que ele vai no inverno, ele vai hibernar, ele vai para uma caverna, vai ficar lá sem comer. Então ele come, ele tem aquele acúmulo de comida num período, depois ele fica meses sem comer. É tudo, apesar de irracionais, eles têm um funcionamento
que só vai fazer com que eles sejam extintos pela ação do homem, que vai fazer com que eles, né, pela falta de cuidado com o meio ambiente ou pela caça predatória, vai fazer com que eles sejam extintos, senão eles vão ficar aproveitando a terra, né, até quando Deus quiser. Porque este sabe limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia e, quanto maiores forem seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Então, a gente tem que ter consciência que quando a gente come em excesso e todas essas doenças, elas são causadas por uma falta de cuidado nosso. É diferente da gente nascer com diabetes, diferente da gente nascer com alguma doença. A gente está adquirindo pelo mau cuidado que a gente tem. Antigamente, a gente não tinha esse cuidado. Antigamente, a gente estava no processo de mudança no estilo de vida. Então, quando a gente vê hoje um idoso com algum problema desse tipo, ele vai falar, eu não tinha a informação que se tem hoje. Só que hoje a informação está vasta. A gente tem todos os meios de comunicação, internet, televisão, rádio, sobre o mal que faz o excesso da alimentação. Nessa questão, aí a gente já vai para um outro patamar. E aí, eu gostaria de saber o que é que vocês acham. O Espiritismo ensina que, na questão 724 desse capítulo, a abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória, ou seja, a gente se abster de comer determinado alimento é da vontade de Deus? E aí os espíritos respondem que sim. Se o homem se priva em favor dos outros, sim, é mérito ele fazer essa restrição alimentar. Agora, se for por outro motivo, então não, eles são, é um ato de hipocrisia. Então só vale a pena a gente se restringir a nossa alimentação em favor do outro, só é meritório se for em favor do bem. Pode mudar para o exemplo. Eurípides Barzanufo explicou um exemplo disso. Todo o trabalhador que vai fazer um trabalho mediúnico na casa, eu não sei se vocês já perceberam, mas eles têm um hábito de restringir carne, né? E é aí por que Eurípides explica. Insistimos ainda sobre o prejuízo do alimento carnívoro. Todos devem encarar essas tarefas sem se valerem da alimentação de carne de qualquer espécie, porque os seus fluidos, impregnados no organismo, são completamente contrários à ação dos fluidos dispensados nas correntes eletromagnéticas, onde as pessoas sentadas à volta de uma mesa se dão as mãos para praticar um tratamento à distância em prol de uma criatura que sofre. Há de estar-se bem preparado, além de moralmente, também fisicamente, porque o fluido ectoplásmico gerado pela carne é bastante pesado, e na medida em que a pessoa dele, portadora, recebe o fluido mais leve a circular pela corrente, ela sente um choque e passa mal. Pessoas desmaiam, vomitam, porque, repetimos, não estão de fato preparadas para o trabalho.
a carne leva um fluido pesadíssimo, emanando um fluido ectoplásmico, como insistimos em repetir, que atrapalha bastante as pessoas. Observe-se uma pessoa que come a carne e ver-se-á como ela tem mais sono, mais vontade de repousar, enquanto o vegetariano consegue ficar por mais tempo acordado, sem sentir o peso do estômago. Então, eu confio nas palavras porque ele já está no outro plano, ele não tem interesse comercial nenhum, não é? Não tem uma segunda intenção. Ele está do outro lado e ele consegue ter muito mais noção do que a gente do peso que tem a alimentação para o nosso trabalho espiritual. Mas a gente começou falando de todo tipo de alimentação, de todo tipo de alimento que nos causa mal, e aí a gente chega especificamente na carne. Quem consome carne aqui? Todo mundo. O que a senhora não come, né? Não come? Parabéns. Mas assim, aí a gente eu entendo que esse assunto ele causa muita dúvida nas pessoas, porque parar de comer carne pode gerar consequências para o nosso organismo, né? E é importante que todo mundo saiba que existe um espectro grande de vegetarianismo. Existem várias formas de se restringir a carne. Não necessariamente a gente precisa parar de comer. Existem pessoas que param de comer todo tipo de carne, como Eurípides falou na hora do trabalho mediúnico. Tem pessoas que param de comer todo tipo de carne, de ovo, de leite, não consome nenhum tipo de produto de espécie animal, que aí a gente chega no veganismo, né? Não come mel, não usa seda, não usa nada de couro, não toma vacina, que aí eu acho que já é um extremo, e não come carne. Tem pessoas que consomem carne eventualmente. Então, uma vez por semana come peixe e consome leite e ovos. Tem pessoas que não consomem ovos, só leite, vice-versa. Então, existe um espectro grande. E aí, então, como nutricionista, eu coloquei aqui, você pode voltar para mim? A próxima. Isso. Cientificamente, qual é o prejuízo que pode ter, qual é a vantagem e desvantagem de ser uma pessoa vegetariana? Porque o que acontece? Antigamente, as pessoas consumiam carne, mas não existia geladeira. Então, como é que fazia para conservar a carne? Tinha que as famílias eram grandes, então, por exemplo, se matava um porco, já se consumia tudo ali. Não era um consumo exagerado, porque também não tinha como conservar. Então, se usava os meios de conservação, assim, de fazer carne seca, né? Salgava, desidratava a carne, aproveitava todos os elementos da carne. Eu estava vendo sobre uma reportagem sobre a colonização alemã, as pessoas, a quantidade de embutido que os alemães desenvolveram, porque eles usavam todas as partes da carne e faziam uma conserva porque não podia guardar de outra forma. Então também o volume que se comia de carne era baixo, era menor. Hoje se consome mais de 300 gramas de carne por dia. Então, é um consumo exagerado e para poder
atender todas essas necessidades, a indústria, a pecuária, teve que desenvolver técnicas para procriar mais animal e para procriar de forma saudável para a gente, né, consumir. Agora, para o animal não é uma vida saudável que ele tem. Então, o consumo exagerado leva a uma produção exagerada desses animais que levam a um prejuízo para o meio ambiente, porque se gasta muitos recursos naturais para se criar tanto bicho para alimentar tantas pessoas. Então, a vantagem de ser vegetariano é a melhora no meio ambiente pela preservação dos recursos naturais, né, pela melhora dessa preservação, o bem-estar animal, porque se vocês observarem como são criados os animais hoje, eu vi uma reportagem sobre a criação de porcos. As porcas ficam confinadas para alimentar os filhotinhos, elas não saem para o pasto, elas ficam ali alimentando e sendo tratadas para procriar mais e mais. Então isso é uma coisa que esgota tanto o animal como os recursos da natureza. O vegetariano consome mais fibra, porque ele consome, logicamente, a alimentação dele é em base de legume, verdura e fruta, que são alimentos fontes de fibra. Então, ele come mais fibra, consequentemente, ele tem um funcionamento intestinal melhor. Ele consome mais fitoquímicos, e essas substâncias, elas ajudam na saúde do coração, na saúde do corpo em geral. E isso, consequentemente, vai gerar uma prevenção dessas doenças crônico não transmissíveis. A diabetes tipo 2, doença cardíaca, a hipertensão e até alguns tipos de câncer. Tem estudos que mostram que até vegetariano fumante tem uma possibilidade menor de ter câncer do que um fumante onívoro. Mesmo ele tendo esse agravante de fumar, ele reduz a possibilidade de desenvolver câncer porque ele está consumindo mais fitoquímicos do que uma pessoa que consome carne. A desvantagem, e aí tem que ter um pouco de cuidado com a pessoa que come só vegetal, é que a carne, ela tem a gordura saturada. Carne é fonte de gordura saturada e a gordura saturada, ela dá mais saciedade para o corpo. E quando a pessoa não come gordura saturada, a tendência é ela ter mais fome. Então, como ela é vegetariana, ela vai comer mais carboidratos para satisfazer a fome. Eu já atendi vegetarianos com sobrepeso e obesidade porque cederam no consumo de carboidrato. E não necessariamente consomem um carboidrato integral, com farinha integral, com arroz integral, com farinha de aveia. Enfim, eles consomem não necessariamente esse tipo de alimento. Consomem carboidrato feito com farinha branca, carboidrato com açúcar, e aí acaba descompensando por esse lado. Então, vai parar de comer carne, tem que ter um cuidado com o consumo de carboidratos, sempre carboidratos integrais. E alguns nutrientes são encontrados no alimento animal, como o ferro, é encontrado em grande quantidade. Então, quem consome carne tem um fornecimento de ferro, de zinco, de vitamina B12 e de vitamina D mais satisfatório. Mas, o que a gente pode fazer? Utilizar suplementação para compensar a carência desses nutrientes, se acontecer,
e também reforçar o consumo de alguns alimentos do reino vegetal que fornecem esses nutrientes. No caso, o ferro é fornecido pelos vegetais verdes escuros e pelos feijões. O zinco é fornecido pela soja e pelo iogurte, a vitamina B12 pelos queijos e a vitamina D pelos laticínios, e também um recurso que é o sol, que a gente precisa usar um pouquinho mais. A deficiência de vitamina D, ela acontece também nas pessoas que estão consumindo carne. Quando eu analiso os exames de sangue das pessoas atualmente, a redução da vitamina D no sangue é muito acentuada. Eu vejo que não é só uma questão com os vegetarianos, não, com os onívoros também. Porque consome a vitamina D, mas não sintetiza através da luz solar, porque a vitamina D é sintetizado pela luz solar. A gente precisa tomar um pouquinho de sol, um pouquinho de luz para poder sintetizar a vitamina D. Consequentemente, a vitamina D vai fazer com que a gente absorva mais cálcio. Então, um nutriente, ele colabora para a absorção de outro. A gente é como uma planta, precisa de um nutriente, precisa de água, precisa de sol também. Crianças que nascem em lares vegetarianos, que consomem laticínios e ovos, as pessoas que não são veganas, né? Que são vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas. As crianças conseguem se desenvolver normalmente, mesmo não consumindo carne. Então, é garantido que sim, tem a possibilidade de ser saudável. Sem suplementos, só consumindo os alimentos. A suplementação mesmo, comprar o suplemento isolado de vitamina B12, de ferro, também ajuda muito. E o que você falou, eu vi da influenciadora que se dizia vegetariana, e o que pegou para ela é que ela era muito patrocinada pelo mercado vegetariano, pelo mercado vegano. Então, ser pega comendo um peixe foi o fim foi a queda na conta bancária dela, entendeu? Existe, como eu falei, um espectro grande de variações de vegetarianismo. Pode ser o vegetariano eventual, aliás, ao contrário, onívoro eventual, né? Aquele que consome carne uma vez por semana, uma vez por mês, e aí preferencialmente consome peixe. E existe também as pessoas que não consomem, e elas têm, até o Conselho Federal de Nutricionistas já nos liberaram para prescrever uma dieta vegetariana, até para crianças, porque estudos mostram que as crianças que nascem numa família vegetariana, elas têm um desenvolvimento satisfatório mesmo sem comer carne. Que há alguns anos atrás era difícil nós não tínhamos a autorização para incentivar o vegetarianismo. Atualmente a gente já tem esse incentivo, porque os estudos mostram que não há um prejuízo desde que seja observada com mais rigor, né, a alimentação. E as pessoas vegetarianas, elas têm um cuidado maior com isso. Exatamente. O que eu faria? Qual seria a minha conduta? A pessoa que começou vegetariana agora, ela está comendo carne, ela quer parar. Eu vou avaliar o plano dela para colocar só os vegetais, mas a princípio não colocar suplementação. A gente iria fazer uma avaliação do exame de sangue e acompanhando periodicamente, a cada 3 meses,
Se houvesse uma queda na taxa desses nutrientes, aí sim suplementar. Mas se não tivesse a queda, manter do jeito que está. Entendeu? E também por que o vegano ele é tão restrito? Porque ele pensa em tudo, no bem-estar animal de uma forma total. Então ele não come ovo porque o que acontece com o excesso de produção de ovos, né? A indústria de granjas esgotam muito as galinhas para que elas botem ovos. Então essa é a defesa do vegano. O vegano não quer que nem as galinhas sejam sobrecarregadas com o trabalho de produção de ovos, nem que as vacas sejam sobrecarregadas com a produção de leite. Mas eu acho que isso precisa ser equilibrado com o bom senso da população para não comer tanto assim. Porque é tudo muito exagerado, né? Eu atendo muito pessoas que fazem o treino, né? Porque como nutricionista esportiva, tem muito paciente que treina e aí ele consome mais de uma dúzia de ovos por dia. Para que tudo isso? A gente não vai conseguir consumir tudo isso de proteína por dia. E isso vai causar uma toxicidade do nosso organismo. Vamos supor que se um adulto gasta 2.000 calorias por dia, 300 calorias no máximo é fornecido por proteína. O restante é carboidrato e gordura. A gente não tem capacidade para processar toda essa proteína que a gente consome. E aí, quando a gente consome muita proteína, essa proteína em excesso, ela não é armazenada na célula de gordura, igual o carboidrato e a gordura mesmo. A gente vai jogar fora. Essa proteína é convertida em amônia, só que a amônia é tóxica para o nosso organismo. O nosso organismo transforma a amônia em ureia e manda essa ureia para o rim. E aí o rim tem que eliminar essa ureia. Todo paciente que tem um consumo excessivo de ovo, de carne, ainda consome suplemento proteico, que é para garantir, né, o desastre, ele tem uma quantidade de ureia excessiva no rim. Porque as pessoas imaginam que quanto mais proteína consome, mais músculo vão ter. E não é isso que acontece. No mesmo capítulo do Gozo da Terra, você vai ver uma questão que os espíritos dizem que o que o planeta tem pode ser utilizado, inclusive a carne. Inclusive a carne. E aí, por quê? Deus não fez nada à toa. Se a gente pensar na evolução do ser humano, ele começou a caçar e criava e comia do jeito que estava, cru. Era do jeito que ele conseguia. A mulher, ela ficava com a criação, procriando, e o homem ia caçar. Inclusive, o homem achava que a mulher era uma divindade, ela tinha uma coisa, porque ele voltava, ela tinha filhotes. E ele achava que ele não tinha participação nisso, que era a mágica de Deus. E aí, à medida que ele foi começar a desenvolver a agricultura, ele começou a perceber que a terra também dava alimento. E ele começou a desenvolver a agricultura e começou a colocar as ovelhas ali, criando as ovelhas. Ele observou que a ovelha desgarrada não tinha filhotes. Ele começou a perceber que ele tinha participação no desenvolvimento do ser humano. Então,
pecuária, a agricultura e o nosso desenvolvimento social começou a desenvolver tudo junto. E aí, não dá para dizer que Deus não fez a carne para a gente comer, porque naquele momento era necessário. Porque a gente não sabia que o que vinha da terra podia comer. A gente começou a desenvolver isso. E aí foi diversificando. Além das carnes, tinha os alimentos que vinham do chão. Porque eu estou falando desse desenvolvimento, porque as pessoas, o homem, ele começou a criar, ele começou a plantar, e aí ele começou a criar a propriedade. Porque antes a civilização, os humanos, eles eram nômades. Eles iam passando de um lugar para o outro, eles não tinham lugar fixo. Então eles iam caçar, à medida que eles caçavam, eles comiam e iam mudando de lugar. Quando eles descobriram a agricultura, eles ficaram num tantinho de terra ali. E aí eles começaram a perceber que aquelas crianças que vinham das mulheres tinham participação dele também, e ele começou a pensar assim: esse território aqui é meu e dos meus filhos, ninguém vai pôr a mão. E aí começou a ter ideia de propriedade. E aí foi onde a pessoa começou a desenvolver: eu quero, é meu. E é isso que a gente está fazendo, a civilização faz: eu quero, é meu, e aquela busca pelo querer, sem se dar conta que nada do que a gente tem aqui vai ser nosso a vida inteira, porque a gente não é daqui. E por que a gente quer tantas coisas daqui? Então foi aí que começou a ter o problema, entendeu? A partir do momento que a gente... Foi um problema, mas que faz parte da nossa evolução, né? A gente teve que evoluir. E faz parte da nossa evolução, e tudo que a gente passa aqui tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente desenvolveu muito bem, mas por outro lado a gente criou essa ideia de ter, e o ter nunca chega. Nunca é saciado. Retirar o carboidrato faz a gente ter uma queda na serotonina, que é um hormônio que causa bem-estar. Então a gente começa a ter problema de humor, a gente começa a ter problema com sono, por causa da retirada do carboidrato. E as pessoas ficam esperando alguma coisa espetacular para fazer o efeito, e não é só ter equilíbrio. Eu vejo muito adolescente que chega no consultório que não faz, que é muito mais desanimado do que o pai e a mãe que levou para o consultório. Uma pessoa que está no começo da vida, com 14, 15 anos, que não tem disposição nem para falar o que come. Porque não tem nenhuma... A impressão que dá é que as crianças hoje elas são menos ativas por causa dos jogos eletrônicos. Elas são menos ativas porque os pais não colocam elas para fazer alguma tarefa. Porque quando eu era criança, era normal limpar a casa, lavar louça, lavar roupa, passar. Comigo e com as minhas amigas, todo mundo fazia isso. Ninguém tinha empregada, assim, né? Também as mães ficavam mais em casa, mas assim, todo mundo fazia tudo. Hoje as meninas e os meninos não pegam uma maçã e não lavam para comer. E aí eu tenho até receio de falar: gente, mas é só pegar e comer, não sabe fazer, não. Aí a mãe se ofende. Não fala assim com a minha filha, com o meu filho, imagina. A alimentação está ligada com o comportamento. Porque quando você vai preparar o seu alimento, consequentemente você tem que ter o cuidado para não deixar a cozinha toda bagunçada. Você tem que ter o cuidado para saber que dia que você vai comprar a comida. Uma vez um paciente meu que morava sozinho, ele falou assim para mim, depois de um tratamento, eu falei: e aí, como é que você está? Ele falou: até meu guarda-roupa está organizado. Aí ele me explicou por quê. Porque ele teve que se obrigar a se planejar, e aí isso foi gerando
uma obrigação para planejar a comida, uma obrigação para planejar o horário para ir para o treino. E isso foi levando, uma coisa foi levando a outra, ele foi ficando mais motivado para fazer as tarefas, para deixar tudo certo, para não deixar de faltar no treino. Chegou no momento que ele virou exemplo para os outros. Ele falou, agora eu cheguei num nível bacana, quando as pessoas estão olhando meu prato para fazer o delas. Então, esse que você falou, voltando, né, o que você falou do excesso de proteína, se criou a ideia de que proteína é o que vai fazer crescer músculo e que é o saudável, e que o carboidrato é o grande mal. O carboidrato não é o grande mal. Quando eu coloco na dieta das pessoas o carboidrato, elas estranham, falam assim, por que você colocou esse arroz na minha comida, no meu almoço? Mas não era para tirar. Por que você tirou você colocou a fruta? Mas não era para ter tirado. Então, as pessoas têm a ideia de que a alimentação está num item só, que o culpado dela ter aumentado de peso ou de ter tido algum desequilíbrio a culpa de um alimento específico, e não é da conduta dela em geral. Porque o símbolo da nutrição é uma balança. Então, a gente tem que ter equilíbrio para comer todos os alimentos de uma forma equilibrada. Quando a gente começa a comer um de mais e o outro de menos, a gente começa a ter o desequilíbrio. Teve uma reportagem que saiu fazendo um estudo de como que a gente vai fazer para comer equilibradamente e conservar o meio ambiente. E aí tinha todos os alimentos, inclusive a carne. O pedaço da carne era isso aqui, bem pequenininho. Era uma porção de 20 gramas na refeição para poder ter comida para todo mundo e preservar o ambiente. Hoje a gente tem um consumo excessivo, como o ovo, por exemplo, né? Uma dúzia de ovo, e ainda me joga a gema fora, que é rica num monte de vitamina, joga fora e fica só com a clara. Porque só a clara tem proteína, a gema tem a gordura, vamos jogar jejum intermitente é bem radical e as pessoas, o jejum intermitente é um período em que a pessoa passa de 12 a 18 horas sem se alimentar. Isso. E aí o que acontece? Algumas pessoas, inclusive alguns atletas, eles fazem um jejum intermitente. Por exemplo, os quenianos, eles acordam e correm em jejum. Então, da hora que eles foram dormir até a hora que eles vão fazer a primeira refeição, depois da corrida, já se passaram 12, 14 horas. Mas é uma prática feita por pessoas que são altamente avaliadas e é um hábito que eles têm e eles são avaliados constantemente e eles são adaptados a essa rotina, porque eles alegam que quando eles comem e vão correr 40 quilômetros, eles não se sentem bem. Então, eles têm que acordar, correr e depois comer para compensar aquele gasto energético. Mas as pessoas que estão com sobrepeso e obesidade acham que tem que fazer a mesma coisa. E aí faz a intermitente também. E aí fica com uma fome louca, quando vai comer, come o que tiver pela frente, porque aí dane-se, né? Come qualquer coisa. Olha, gente, que ela levantou aqui, a dieta, a intervenção cirúrgica, dieta bariátrica para resolver o problema de obesidade. Realmente, qual é o protocolo para fazer a dieta, a cirurgia bariátrica? Qual é o protocolo? A pessoa ela tem que estar com obesidade grau 3. Obesidade grau 3 é quando a gente pesa 30 e 40, acima de 40 quilos por metro quadrado. Então, a gente pega a nossa altura vezes a nossa altura, tem um resultado. A gente pega o nosso peso e divide por esse valor. Se der acima de 40, é obesidade grau 3, obesidade mórbida.
Então, uma pessoa que vai se submeter a essa cirurgia, ela tem que estar com obesidade grau 3, ou seja, 40 quilos por metro quadrado do corpo, né? Acima de 40 quilos por metro quadrado do corpo. Ter tentado emagrecer de fato por mais de 5 anos e não ter conseguido emagrecer e estar correndo risco de morte. A pessoa que já está com diabetes tipo 2, o coração não está funcionando, ela tem risco de morrer. Então, ela precisa passar por essa intervenção cirúrgica, porque senão ela morre. E aí, a cirurgia, ela garante a perda de 50% do total que a pessoa precisa emagrecer. Então, se a pessoa deveria pesar 80 quilos, ela está com 130, então ela precisa emagrecer 50, né? A cirurgia ajuda a perder 25 quilos, metade desse peso. O restante, a pessoa precisa, já está num processo quando ela vai fazer a cirurgia, porque ela já está aprendendo a entender o que fez ela engordar. Então, o ideal é fazer um acompanhamento psicológico e um acompanhamento nutricional, onde ela vai entender como é que vai funcionar a rotina dela a partir daquele período. Ela começa a tentar fazer alguma atividade física, e aí ela vai ter orientação no pós-cirúrgico, porque depois da cirurgia é um processo bem lento até voltar a se alimentar de comida sólida. E também tem um risco de desnutrição. Tem pessoas que fazem a cirurgia bariátrica que perdem até dente, porque ela tem um risco de desnutrição, né? Então tem que ter um acompanhamento nutricional para garantir o estado nutricional dela até que ela volte a se alimentar com a comida sólida. Mas aí o absurdo que acontece na cirurgia, e recentemente foi descoberto que a cirurgia bariátrica, ela ajuda, quando esse paciente ele tem diabetes tipo 2, ela ajuda a melhorar a situação da insulina. Então a insulina começa a trabalhar melhor depois que ele fez a cirurgia. Mas isso nesses casos. E o que eu vejo hoje no consultório é um paciente que não atende o requisito, ele não é obeso mórbido, ele não fez uma mudança na alimentação, ele não fez atividade física, ele não tentou emagrecer de fato. Ele engorda para chegar na obesidade mórbida para fazer a cirurgia. – 40% dos bariátricos voltam a engordar. 40%. Sim, é muito perigoso, mas a pessoa ela não mudou hábito, então ela vai voltar a engordar com o tempo, ela vai voltar porque ela não mudou. Ela tirou aquela emergência. Depois que ela se recuperou, ela volta a comer mais e ela vai... Olha que coisa, por que tem que fazer o acompanhamento psicológico? Porque algumas pessoas elas não estão preparadas para mudar o corpo. Então, tem gente que quer se testar. Então, ela fala assim, eu vou comer para ver até onde eu vou, até onde eu chego. Porque ela continua pensando no alimento excessivo. Tem várias... Tem que tomar suplementação para a vida toda, porque ela tem uma dificuldade de absorção de vitamina A e D. Então, quando você vê uma pessoa que ela não tem a indicação, ela quer se submeter a uma cirurgia para ela poder emagrecer, e ela teria a possibilidade de não passar por isso, e ela começa a comer deliberadamente até ela chegar no nível para fazer a cirurgia, eu penso, meu Deus, o que é isso que está acontecendo com a humanidade, né? Não era mais fácil ter feito Pra quê? Aí quando me procura, já passou pela cirurgia. Muitos me procuram depois e nem conheço a pessoa. Eu vou conhecer depois da cirurgia.
que ela está tentando se alimentar, está sofrendo com as consequências da cirurgia e não sabe como fazer. Que é imediato. Isso. A cirurgia é rápido. Cortou, acabou. Mês que vem eu tô magra, mas não é assim. E aí vai toda a consequência, porque dói, como você falou, foi um processo doloroso, né? Dói, você sente muita dor na região do operada, qualquer coisa que você consome dói, né? Forma muitos gases, é um desconforto terrível. Não era mais fácil ter controlado, né? No caso do obeso que não tem indicação para isso. Então, a gente precisa pensar nisso aí, que o corpo é o abrigo da alma, que a gente tem que usar aqui, como um astronauta usa um macacão para ir para outra atmosfera, né? O nosso corpo é o abrigo da nossa alma, aqui na Terra. Então, a gente tem que tentar utilizar da melhor forma possível, preservar da melhor forma possível com os recursos que a gente tem aqui, com equilíbrio, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês. Meu site, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, é andreanutricionista.com.br. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês. Muito obrigada.